Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Papo Cabeça com a Adriana Santiago. Na verdade, esse canal é nosso, né? E hoje a gente vai falar sobre memórias, qual é a relação, onde que elas moram e como elas nos fazem sofrer, como a gente pode trabalhar essas memórias na nossa prática clínica. O que a neurociência tem a nos dizer sobre isso? Meu nome é Adriana Santiago, eu tenho 30 anos de prática clínica e pesquisa em psicologia. Sou diretora do NUAP, Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia. O que nós somos hoje é resultado do nosso passado, então nós somos feitos de memórias. No entanto, nem sempre a gente tem consciência da memória que a gente tem. Olha, isso parece um contrassenso? Parece um contrassenso, mas não é um contrassenso. Joseph Ledoux, que é a base da terapia do esquema, né, o que o Jung vai pegar como base para a construção da sua teoria, ele vai dizer que nós temos dois cérebros. Quando ele diz dois cérebros, obviamente ele não está falando que a gente tem duas estruturas cerebrais diferentes, não. Ele vai dizer que a gente tem dois tipos de funcionamento dentro do nosso cérebro. O primeiro funcionamento é um funcionamento cognitivo, onde moram as nossas memórias cognitivas. O outro tipo de funcionamento, de operação, ela tem a ver com uma operação emocional, ela lida com a nossa emocionalidade. Então, o Ledoux vai dizer que as emoções, nossas memórias emocionais, elas moram ali no nosso sistema límbico, que é a segunda camada cerebral, quando a gente pensa na evolução do nosso cérebro, né? É a nossa segunda camada cerebral. E as memórias cognitivas, elas moram no nosso neocórtex. Quando a gente é criança, quando a gente é pequenininho e sofre um evento traumático, dois tipos de registros são feitos. O primeiro registro é o registro da cena, é o registro do que a gente conta. Olha, uma vez o meu pai disse que eu era burra. Uma vez a minha mãe me falou que eu sou inconveniente, que eu era inconveniente. Bom, esse é o registro cognitivo. Eu lembro da cena da minha mãe falando isso. No entanto, eu posso te contar isso sem nenhum problema, sem acessar as minhas emoções. Porque, apesar de ter no mesmo momento, provavelmente, ter sido registrado no cognitivo e no emocional, nesses dois tipos de cérebro, eu posso acessar uma coisa sem acessar a outra, né? A emoção que veio junto com o que o meu pai disse, a emoção que veio junto com o que a minha mãe disse. No entanto, então essas memórias, elas são registradas de maneira separadamente, né? A memória cognitiva e a memória emocional, e essa memória cognitiva fica registrada no neocórtex, enquanto a memória emocional fica registrada no sistema límbico, e elas correspondem às mesmas cenas. E eu posso, por exemplo, esquecer a cena em si, o evento traumático, né? A questão cognitiva ligada ao evento traumático, e ter lá a minha emocionalidade funcionando a toda prova quando se refere a questões relacionadas ao que o meu pai e a minha mãe dizem. Eu estou dando exemplo dos pequenos traumas da nossa vida cotidiana, né? Então, diante de uma coisa que me acosse, né? Por exemplo, uma prova no que se refere ao meu pai ter me chamado de burra. Quando eu fico diante de uma prova, eu começo a tremer, né, com aquela emoção que foi registrada na minha memória lá do sistema límbico, e eu vou começar a tremer, vou me sentir incompetente, sem sequer me lembrar que isso pode estar relacionado à palavra que o meu pai, por exemplo, um pai hipotético, obviamente, tenha dito para mim. Vocês compreendem? Então as memórias, elas moram em lugares diferentes e podem ser acessadas por uma circuitaria também diferente. Eu posso acionar minha emocionalidade e essa emocionalidade ter a ver com esse evento da minha vida, né, de criança, a minha vida lá de pequenininha,
e sem perceber de fato qual é a origem dessa história, né? Então, são esses dois tipos de memória que a gente vai trabalhar em clínica. A gente vai falar também sobre memória de trabalho, sobre um monte de outras configurações de memória, mas a gente vai focar nesses dois tipos de memória, a memória cognitiva e a memória emocional. E o quanto a memória emocional, sem estar relacionada a essa memória cognitiva, pode causar dores profundas para as pessoas que nos procuram, né, lá no nosso consultório. Então, a depressão tem origem aí, a ansiedade pode ter origem aí. O nosso trabalho em clínica é fazer essa ligação, além de tornar o sujeito um adulto saudável, né, com a reparentalização, reparação parental limitada, com todas as técnicas da terapia do esquema, a gente tem como objetivo juntar essas duas memórias, a memória emocional com a memória cognitiva, para que o sintoma faça sentido para o sujeito. Como é que a gente faz isso? Quais são os recursos que a gente pode utilizar, pautados em neurociência e terapia do esquema, né, para acessar, para juntar esse Lé com Cré, né, o que eu chamo de juntar Lé com Cré, juntar essas memórias cognitivas com as memórias emocionais? Bom, a gente pode utilizar a técnica da imagem mental, a gente pode utilizar as técnicas que se relacionam às cadeiras, né? São diversas técnicas pautadas aí. A gente pode utilizar exercícios de escrita. Então, existem várias técnicas que têm o objetivo de juntar as memórias emocionais com as memórias cognitivas para que o sintoma faça sentido e o sujeito consiga elaborar melhor as suas questões passadas na sua vida presente. E você que é profissional da saúde, está interessado em aprofundar nessas questões, saber um pouco mais sobre a origem dos traumas, né? Para a gente poder trabalhar os traumas, a gente tem que saber de onde eles vêm. Venha para a nossa formação, que vai acontecer, vai começar no dia 29 de julho agora de 2023. Nessa formação de potencialização na clínica, utilizando terapia do esquema, neurociência e psicologia positiva, você vai entender como é que é o processamento inconsciente, quais são as memórias, como é que se registra, como é que o trauma se registra biologicamente, fazendo o sujeito repetir coisas que ele nem acredita que repete, como é que essas questões da infância retornam para o sujeito na vida adulta. Quais são os conceitos, quais são os esquemas, o que é domínio esquemático, quais são, que são modos, como é que eles atuam ali, como é que a gente pode fazer um trabalho com modos na clínica. A gente vai falar sobre terapia do esquema na terapia de casais, a gente vai falar sobre psicofarmacologia com a nossa querida psiquiatra Cristina Paiva, a gente vai falar sobre os efeitos colaterais do medicamento, para a gente poder conseguir entender o que é efeito colateral, o que é sintoma da doença. Então, é uma formação bastante ampla. Se você quiser entender um pouco mais, clique aqui, o link está na bio, tem todo o programa, com todas as datas, todo o cronograma completinho ali. E sejam bem-vindos, tá bem? Venha com a gente, porque vagalume esperto pisca junto. A nossa profissão, ela é tão bacana, né? Que tem um monte de gente querendo ser psicólogo sem a formação adequada para o assunto, né? Tem um monte de gente aí na internet fazendo um monte de curso, mini curso para terapeutizar o outro, e isso é muito sério. Para quem é psicólogo sabe o quanto a nossa formação é custosa, é longa, é aprofundada, né? E estar se atualizando é fundamental, porque muita coisa já passou embaixo dessa ponte desde 1879, quando a psicologia vira ciência separada da fisiologia e filosofia. Muita coisa já aconteceu. Depois de Freud, muita coisa já aconteceu. Então, a gente está aqui oferecendo o que há de mais atual em termos de ciência e prática clínica. Então, venha com a gente, porque saber nunca é demais, não ocupa espaço, e a gente fica aqui esperando para apresentar o que há de mais atual em termos de ciência para você utilizar e potencializar a sua prática no seu consultório.
Aproveita que você já tá aí, curte, comenta, compartilha com seu amigo, também com seu inimigo, porque quando a gente potencializa o inimigo, o mundo também fica melhor. Então você compartilha esse vídeo, se inscreva aqui, porque a gente está sempre postando, toda semana tem vídeo novo. E não esqueçam, a formação clínica tá aqui, ó, todas as informações sobre a nossa formação que vai começar no dia 29 de julho. Tá legal? Um grande beijo e até!